na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. Lá depois de 2 Timóteo, a carta de Paulo para Tito. E o capítulo 2, eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 11. Nos acharam? Um pouquinho antes de se achou, abriu em Hebreus, volta um pouquinho antes. Tito 2:11 está escrito assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e para purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, eis-nos aqui, Pai, diante da Tua palavra. Senhor, esta palavra é viva, esta palavra é eficaz, esta palavra tem poder, ó Pai, porque ela é uma palavra, Senhor, não produzida pela vontade humana, não veio da vontade do homem, não veio da carne, mas veio do Teu Espírito Santo, ela veio do Senhor, ó Pai. Por isso ela é poderosa, por isso ela é fiel, verdadeira, por isso, Senhor, ela tem, Senhor, algo para nos abençoar, algo para transformar as nossas vidas, glorioso e maravilhoso, que vem do Senhor, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor, de usar a Tua palavra, de nos envolver, de, Senhor, tocar em cada vida e cada coração e agir conforme a Tua vontade e o Teu querer. Senhor, eis-me aqui, Senhor, como instrumento, como vaso nas Tuas mãos. E a Tua vontade, Senhor, seja feita, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paulo está falando aqui para Tito que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. A graça de Deus é ofertada a todos os homens. Existem algumas linhas teológicas que falam da limitação da graça. Eu não creio nisso, porque não é o que a palavra de Deus nos mostra. Nos mostra a graça de Deus sendo manifestada, trazendo salvação a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus estabeleceu a sua salvação como algo acessível a todos os homens. Porém, ela vai ser eficaz na vida daquele que crê. Somos salvos pela graça por meio da fé. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Então a fé é o que nos faz, meus irmãos, ter acesso a esta graça de Deus, a esta salvação gloriosa e maravilhosa. E nós somos chamados por Deus, e Ele fala aqui no verso 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. O que a salvação e a graça de Deus nos ensina? E nós somos chamados para uma vida de renúncia. É completamente diferente do que nós temos ouvido hoje. Hoje você tem ouvido muito, você foi chamado para conquistar, você foi chamado para crescer, você foi chamado para reinar. Irmãos, isso vai vir depois. Agora,
o chamado de Deus para nós é renúncia à impiedade e às concupiscências, às paixões mundanas. Jesus Cristo declarou: quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O Evangelho nos chama a viver uma vida de renúncia agora. Depois nós vamos herdar todas as coisas. Depois nós vamos reinar com Cristo. Mas agora nós temos que renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Agora eu tenho que dizer não para mim mesmo. Tenho que dizer não para a minha carne. Tenho que dizer não para as paixões deste mundo. Tenho que viver minha vida separado. Separado para Deus. Eu vivo no mundo, mas eu não posso ser contaminado pelo mundo. Eu vivo no mundo, mas o mundo não pode me possuir. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos exemplos de homens que viveram desta maneira, porque ele fala aqui que nós temos que viver sóbria. Quer dizer, vivam a vida de acordo com a palavra de Deus, sóbria. Não deixa se levar pelas fábulas, pelas ilusões deste mundo. Satanás é o mestre das ilusões. Satanás trabalha com fábula, com mentira, com engano. E como os homens são facilmente levados pela mentira. Como os homens gostam de uma mentira. Nós olhamos para o nosso país, nós vemos isso, irmãos. A mentira está reinando, está imperando nessa nação. A mentira está governando essa nação. As pessoas não têm nenhum compromisso com a verdade. Os governantes desta nação não têm nenhum compromisso com a verdade. Ele fala uma coisa hoje, amanhã ele faz outra. Mente descaradamente, sem vergonha nenhuma. E a palavra de Deus nos chama para viver de outra maneira. Viva sóbria. Viva de maneira prudente. Viva da maneira que a palavra de Deus te ensina. De maneira justa. Quanta injustiça na nossa nação. Quanta injustiça nos nossos dias, mas nós somos chamados para viver de forma justa, piamente. O que é piamente? Com temor, com reverência. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos exemplos, vários exemplos, de homens piedosos, de homens que viveram a sua vida para cumprir a vontade de Deus, para não satisfazer os seus desejos. José no Egito foi lá tentado, a mulher do Potifar tentou seduzir ele de todas as maneiras, mas ele vivia de maneira piedosa, ele não deixou que aquilo o fizesse pecar. Nós vemos Daniel na Babilônia, decidindo no seu coração não se contaminar com os manjares, com as coisas que viviam na Babilônia. Isso é viver piamente. E nós somos chamados para viver piamente. Não sermos contaminados com o mundo. Hoje nós vamos olhar para a internet, hoje nós vamos olhar para as coisas que tem no mundo, na televisão, na nossa sociedade. Muitas coisas que contaminam. Muitas coisas que não agradam a Deus, que sujam, que pervertem o caráter. E para esse mundo está normal. Hoje em dia, os valores se inverteram. Quem tem valor é quem faz tudo errado. As pessoas hoje têm orgulho de fazer as coisas errado. Têm orgulho do pecado, têm orgulho da iniquidade, têm orgulho da maldade. E não tem vergonha de expressar o seu orgulho com aquilo que a palavra de Deus condena. E muitas vezes nós, como cristãos, temos vergonha de viver, de nos posicionar de maneira piedosa. Não temos que ter vergonha, não. Quem tem que ter vergonha é quem está no pecado, na iniquidade, na maldade. Nós estamos na luz, somos filhos da luz, somos da verdade, não somos da mentira. Viva a sua vida de maneira piedosa. Se aparte das coisas que tem no mundo, se aparte da sujeira, da imundícia que há no mundo. O diabo é sujo, ele é astuto, ele vem de pouquinho, ele vem aos pouquinhos. Nós estamos numa época agora de festas juninas, né? E quantos crentes estão indo e estão levando seus filhos para isso? Viva de maneira piedosa, se aparte disso. Ah, mas todo mundo faz. Tem até a igreja que faz. Não tem problema, irmão. Se as pessoas estão errando, deixa elas errarem. Noé foi chamado para viver piamente. Noé viveu piamente. No meio da sua geração não tinha mais ninguém andando correto, só ele. Mas Noé falou, todo mundo faz, eu também faço.
Todo mundo peca, eu também peco. Não. Noé viveu de maneira piedosa no meio da sua geração. Gênesis, a palavra de Deus nos dá o testemunho de Deus. Noé era varão justo e reto no meio das suas gerações. Noé andava com Deus. Deus não anda com qualquer um. Deus não anda com quem está afundado no pecado. Pastor, mas o senhor acabou de falar que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Sim. Como é que você faz para salvar alguém que está se afogando? Você tira ele de lá. Se você deixar ele lá, ele vai morrer, não é? A pessoa está morrendo lá no mar, lá afogado. Você fala, não, pode ficar aí, não tem problema não. Tem orgulho de estar no mar? Tem orgulho de ser quem você é? Seja um afogado feliz, é assim? Você vai tirar a pessoa de lá, você vai colocar recursos, você vai jogar uma boia, você vai jogar uma corda, tem até aqueles socorristas que até pula na água, mas ele pula para tirar a pessoa, não para deixar a pessoa ali. É assim, meus irmãos, que a palavra de Deus nos ensina. Todo mundo está fazendo, mas eu não vou fazer. Todo mundo se corrompe, todo mundo mente, mas eu não vou mentir. Todo mundo se envolve com festa junina, eu não vou me envolver. Todo mundo bebe socialmente, eu não vou beber. Eu fui chamado para viver sóbria, justa e piamente, com piedade, com temor, com reverência, em santidade. Ser santo significa ser separado. Sou separado. Todo mundo faz, mas eu não faço. Todo mundo mente, mas eu não mento. Todo mundo peca, mas eu não quero pecar, irmão. Nós somos falhos, nós vamos acabar pecando. Mas não de maneira deliberada. Não de maneira a falar, não estou nem aí. Porque tem gente que não está nem aí mesmo. Mas nós somos chamados para a renúncia. Aleluia! A vida do crente é uma vida de renúncia. A vida do crente é diferente. E nós somos chamados para viver na expectativa de um encontro glorioso. Verso 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós somos chamados para viver na expectativa de um encontro com Cristo. Você já parou para pensar nisso? Que nós temos que viver todos os dias da nossa vida na expectativa de nos encontrarmos com o Senhor Jesus? Eu não sei os irmãos, mas eu sou uma pessoa que, se eu tenho um compromisso, aquilo fica martelando na minha cabeça até chegar aquele compromisso. Todo dia eu me lembro daquele compromisso, até chegar. Quando chegou o compromisso, glória a Deus, me dá um alívio, passou. Não que seja um peso, não, é algo que eu tenho no meu coração, não sei. Eu fico naquela expectativa, né? Se eu marquei alguma coisa, se eu agendei alguma coisa, fico ali todo dia me lembrando até chegar. A palavra de Deus diz que nós temos um encontro marcado com Cristo. Nós temos um dia que nós vamos nos encontrar com Ele. Em Amós 4,12, a palavra de Deus diz, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Irmãos, a gente vive sem estar preparado. A gente vive como se esse dia nunca fosse chegar. Mas nós temos que acordar e despertar, porque a palavra de Deus nos diz que nós temos que viver na expectativa deste encontro. Irmãos, a gente olha agora, e eu não sei se depois da pandemia, não sei, parece que a gente começou a ver muito mais mortes perto da gente. Essa é a sensação de que eu tenho. Não só por causa da minha esposa, mas assim, tantas pessoas próximas que morreram. Muito mesmo. Essa semana passada, agora, na segunda-feira, eu estive em Campinas de novo no enterro da sogra do meu primo. E foi assim um período bem curto, que morreu meu tio, eu fui para Campinas, agora morreu a sogra do meu primo, eu fui para Campinas e até... A gente se encontrou ali, os primos, e a gente precisa parar de se encontrar em enterro, né, em velório. Né, vamos orar para a gente parar de se encontrar assim, tão próximo, nesses enterros, nesses velórios. Mas, irmãos,
Essa é a realidade da vida. A gente sabe que o arrebatamento do Senhor Jesus Cristo está próximo, pelas profecias que estão se cumprindo. Olha, o Estado de Israel já fez 70 anos. E lá no sermão profético, a palavra de Deus nos exorta a olharmos para Israel. Quando Israel novamente brotasse e os seus ramos começassem a ficar tenros, nós deveríamos saber que estava próximo. Já fez 70 anos. Jesus falou que a geração que contemplasse o ressurgimento da nação de Israel seria a última geração antes do arrebatamento. Eu creio assim, tem pessoa que não crê, mas eu creio assim. Então já se passaram 70 anos. Então nós estamos próximos. Qual é a duração da vida? O Salmo fala 70, 80. Se for 70, 80, olha aí. 80 vai dar em 2028. Olha quão próximo nós estamos. Mas pode ser que seja antes. Jesus disse aquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o meu Pai. Nós não sabemos quando vai acontecer, mas que vai acontecer, vai. Irmãos, e outra coisa, ninguém sabe o dia que você vai partir. Você não sabe se você vai... Eu não sei se eu vou estar aqui no arrebatamento, eu não sei se eu vou embora antes, Deus é que sabe. Mas a palavra de Deus me exorta a eu estar preparado, aguardando a bem-aventurada esperança. De que maneira, irmão? A minha vida sóbria, justa e pia diante de Deus. Tem que ter azeite na botija, a lâmpada tem que estar acesa, a minha comunhão com Deus tem que estar em ordem. Se Deus me entregou talentos, eu tenho que estar trabalhando com os talentos que Ele me deu. O talento não pode estar enterrado. Porque se o talento estiver enterrado, no dia que eu comparecer diante do Senhor, e o Senhor ajustar contas comigo, o que Jesus conta na parábola? Aquele que enterrou o talento, o que o Senhor falou? Mau e negligente servo. Apartai-o de mim, lançai-o nas trevas exteriores. Perdeu a salvação, irmão. Tem gente, tem doutrina que crê que não perde a salvação. Olha, olhando para o que o Senhor Jesus nos ensinou, eu não creio assim. A gente tem que olhar para a palavra de Deus e a gente tem que meditar na palavra de Deus e entender o tempo em que nós estamos vivendo. Eu tenho que estar preparado para me encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Mateus 24, vamos lá, Mateus 24. Jesus vai falando de vários sinais, de várias coisas, né? Um sermão profético aqui. E no 33 ele fala assim, no 32, desculpa. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A figueira, nós sabemos que é Israel. Israel ficou quase 2000 anos disperso pela terra, um povo espalhado pela terra, sem uma nação. Mas em 1948, aleluia, eles voltaram a ser uma nação novamente. A figueira brotou, aleluia. E Jesus está falando, olha, quando virdes a figueira brotar e os seus ramos estarem tenros, brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Está próximo o quê? O arrebatamento. Verso 36, aquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem.
Jesus está nos dando alertas. As pessoas vão estar desapercebidas. Quem é que vai estar desapercebido? Quem não olhar para a palavra. Quem não entender aquilo que o Senhor está falando na sua palavra. Os sinais Ele está dando. Mas quem não está ligando para a palavra, vai viver a sua vida normalmente. Ele fala de coisas corriqueiras, do dia a dia, aqui no 38. Comer, beber, casar e dar-se em casamento. Quer dizer, coisas que você come, eu como, a gente bebe. Não estou falando de embebedar. Não estou falando de bebida alcoólica, estou falando, você toma o seu refrigerante, você toma a sua água, você toma o seu suco, normal, o teu cotidiano, casavam-se, davam-se casamento. Não são coisas pecaminosas, são coisas corriqueiras. E qual foi o erro dele? Não o perceberam, até que veio o dilúvio, aí era tarde demais. Infelizmente, muitos estão dormindo. Estão desapercebidos, estão vivendo sem a expectativa de que um dia nós vamos partir dessa terra, de que um dia nós vamos ser arrebatados. Não é para você viver com medo, ai meu Deus, será que eu vou morrer? Não, não viva com medo, mas viva na presença de Deus. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Verso 44, olha que Jesus fala, por isso estáis apercebidos. Quer dizer, não fica dormindo. Não fica desatento, esteja apercebido, porque o Filho do Homem há de vir uma hora que não penseis. Vai pegar todo mundo de surpresa. Mas quem está preparado vai subir sem problema nenhum. Veio de surpresa, meu Deus, por quê? Porque o dia e a hora ninguém sabe. A gente não sabe. Quando que vai ser? Então vai ser de surpresa, vai pegar todos os moradores da terra, vão ser pegos de surpresa. Mas se você está preparado, vai ser uma surpresa boa, agradável. Uma surpresa que vai te trazer alegria, que vai te trazer refrigério, que vai te trazer paz. Oh, glória a Deus, estou subindo. Ouvi a trombeta soar, estou subindo. Vou encontrar com o Senhor nos ares. Mas se você estiver dormindo, se você estiver negligenciando, se a sua lâmpada está apagada, se a tua botija está vazia, não tem azeite, se você enterrou o seu talento, aí vai ser uma surpresa desagradável. Vai vir um terror, vai vir um pânico, você vai fazer como as virgens daquela parábola, você vai se desesperar, você vai tentar buscar azeite, mas não vai ter tempo. Você vai tentar desenterrar o seu talento para fazer alguma coisa com ele, mas não vai dar tempo. Porque a Bíblia diz que é num piscar de olhos. Foi, acabou. Foi. Quem foi, foi. Quem ficou, ficou. Acabou. Então a gente tem que estar atento, sóbrio, vigilante. A palavra de Deus, ela é bem clara para nós. A palavra de Deus, ela não deixa dúvida. Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus que fala, que adverte. Deus é um Deus que nos instrui. Deus é um Deus que todos os dias fala conosco, vai nos dando instruções. Mas a palavra de Deus diz, aleluia, que o Espírito de Deus não contende para sempre com o homem. Deus não vai ficar lá no céu. Não, eu ia trocar minha trombeta agora, mas não posso, o André não está preparado. Eu vou esperar mais um pouquinho. Deus não vai fazer isso, irmão. Ah, o André hoje está vacilando muito, eu não vou tocar minha trombeta agora. Irmãos, Deus está falando, Deus está alertando, Deus está mostrando, aleluia. O que a Bíblia diz que ia acontecer nos últimos dias? Duas coisas iriam acontecer também. O amor de muitos esfriaria. A iniquidade se multiplicaria. Irmão, nós não estamos vendo isso nos nossos dias, não? Houve uma tragédia. Pessoas perderam a sua vida naquele submarino. E está cheio de gente fazendo piadinha com isso na internet. O brasileiro, ele tem algo assim que nessa parte eu acho totalmente negativo. Totalmente negativo, totalmente abominável. Quando não é comigo, eu faço piadinha. Eu tiro onda, eu tiro sarro. Irmãos, isso é abominável. A gente ri da tragédia, pessoas morreram, perderam a sua vida.
A gente fazer piada com a morte, com a tragédia. Irmãos, isso é totalmente inaceitável. A gente tem que brincar com coisas que dá para brincar. Com a vida e com a morte a gente não brinca. A gente não brinca com a saúde das pessoas. A gente não brinca com... A Bíblia diz assim, ó, maldito aquele que fizer tropeçar o cego. Maldito aquele, sabe, que olha para a pessoa que tem algum problema e fica fazendo piadinha e fica maldito. A Bíblia diz, Deus olha para aquela pessoa e fala, você é um maldito, você está fazendo piada com o problema do outro. E as pessoas acham isso normal. O amor esfriando. A iniquidade multiplicando. A iniquidade tomando de uma maneira terrível. Essas paradas aí da imundícia, da iniquidade. As pessoas agora, né, se você falar contra, vem o ódio das pessoas sobre você. Quer dizer, você é o odioso. Eles podem vir te odiar, mas você é que é o taxado de odioso. Irmãos, e Jesus fala outra coisa. Quando eu voltar, porventura, acharei fé na terra. Como as pessoas estão se esfriando, perdendo a sua fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós estamos numa geração que não ama a palavra de Deus, numa geração que não valoriza a palavra de Deus, numa geração que não tem compromisso com a palavra de Deus, então não tem fé, tem sentimento, tem pensamento positivo, isso não é fé. A fé vem pela palavra de Deus. Se você não se dedica à palavra de Deus, você não tem fé. Tem muitas pessoas que batem no peito e dizem, eu tenho fé. Não tem. Conhece a palavra de Deus? Não. Lê a palavra de Deus? Não. Se aplica a palavra de Deus? Não. Então não tem fé. Porque se a fé vem por ouvir a palavra de Deus e eu não ouço a palavra de Deus, eu não tenho fé. Estou mentindo para mim mesmo, estou me enganando a mim mesmo. A minha fé, ela tem que ter uma base, um fundamento na palavra de Deus. Ela vem através da minha leitura e conhecimento da palavra de Deus. Aí que vem a minha estrutura. Mas se eu não me aplico à palavra de Deus, eu não tenho fé. E Jesus diz, quando eu voltar, porventura, eu vou achar fé na terra. A gente tem que ser como Noé, irmãos. Pode ser que os outros estão desprezando a palavra, mas eu não vou desprezar. Pode ser que os outros não estão ligando para a palavra, mas eu vou ligar. Pode ser que outros não estão querendo obedecer a palavra, mas eu vou obedecer. Pode ser que outros estão achando que a Bíblia está desatualizada, que ela não vale mais nada. Mas para mim, ela é a palavra de Deus, que saiu da boca de Deus. Ela é literal. Quando eu olho para Gênesis, eu vejo os dias da criação, eu creio naquilo literalmente. Não importa, pode ser o doutor, o cientista, pode ser quem for e vier para mim falar isso é mentira, eu vou desprezar a palavra dessa pessoa. Para mim aquilo que ele falou não vale nada, porque a palavra de Deus é para mim verdade. Eu coloco a minha vida na palavra de Deus, eu coloco a minha eternidade na palavra de Deus, irmão. É isso que a gente tem que acordar e despertar. A nossa eternidade, o nosso futuro está aqui na palavra de Deus, nas promessas de Deus. O homem, ele é tão pequeno, tão limitado na sua ciência, na sua sabedoria. É muito pequeno, irmão. Olha, se a gente for olhar aí, a gente vai... Lembra aí um pouquinho, há um tempo atrás, quando as pessoas começaram a falar de colesterol, olha, não come ovo. O ovo é um veneno. O ovo tem colesterol, não pode comer abacate. Vocês lembram disso? Meu sogro, coitado, ele morava numa chácara, criava galinha para comer ovo. Tinha pé de abacate para comer o abacate e outras frutas. Aí quando surgiu esse negócio de colesterol, não pode comer nem abacate nem ovo. E hoje em dia você vai ver, tem que comer ovo. Tem que comer abacate. A gordura que tem no ovo e no abacate é boa. Tem que comer. Lógico que tudo que é exagero faz mal. Mas se você controlar e comer regularmente, da maneira controlada, tem que comer, porque faz bem. Então, irmão, o sol faz mal. Aí todo mundo se guardou do sol. Aí todo mundo ficou deficiente na vitamina lá, acho que é D, né?
Ninguém tinha vitamina D. Aí veio a pandemia, todo mundo sem vitamina D. Aí os médicos, não, tem que pegar sol todo dia. Olha como... Você está vendo como que o homem não dá para a gente confiar? Uma hora fala uma coisa, outra hora fala uma coisa. A palavra de Deus diz que a sabedoria do homem é loucura. Por que é loucura, pastor? Porque rejeita o conhecimento de Deus. Porque despreza o conhecimento de Deus. Tem cientistas e médicos bons? Tem, abençoados. Os que temem ao Senhor são abençoados. Mas aqueles que desprezam a palavra de Deus não são abençoados, não. Qualquer ramo da sociedade, pode ser quem for, temente ao Senhor, abençoado. Não é temente ao Senhor, não é abençoado. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus, nós temos que estar apercebidos. Voltando para Tito, capítulo 2, nós vamos viver na expectativa da glória de Deus, do nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo, aguardando a bem-aventurada. Irmãos, isso aqui eles estão há 2000 anos atrás, praticamente. João escreve, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Mais um poucochinho de tempo, aquele que há de vir, virá, não tardará. Isso há 2000 anos, irmão, nós estamos aqui, bem pertinho. Se eles achavam que eles estavam pertinho, nós então, irmão, o Senhor Jesus está às portas. É tempo da gente estar vivendo da maneira que a palavra de Deus nos exorta. O Senhor Jesus Cristo vai aparecer, aleluia, em glória. A trombeta vai soar, o Senhor vem buscar a sua igreja, irmão. A tua lâmpada tem que estar acesa, tem que ter azeite na tua botija. O teu talento, se você receber um talento do Senhor, você tem que ter no mínimo 2 na sua mão. Se você recebeu 2, tem que ter no mínimo 4 na sua mão. Se você recebeu 3, tem que ter no mínimo 6. Você não pode enterrar os talentos que Deus te deu. Você tem que estar fazendo aquilo que o Senhor espera que você esteja fazendo. Como é que Deus espera que nós estejamos vivendo? Quando a trombeta soar, a resposta está no versículo 12. Você tem que estar vivendo, renunciando à impiedade, às paixões mundanas. Você tem que estar vivendo sóbria, justa e piamente. É isso que Deus espera que você esteja vivendo quando a trombeta soar. É esse povo que vai subir. O povo que não se enquadrar nisso aqui não vai subir, irmão. Não vai subir. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus está aqui como mandamento, como ensinamento, como vida para nós. Olha, eu vou olhar para isso e eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso para mim viver. Eu sei que no Brasil a gente não está acostumado com tragédias, mas países que estão acostumados com tragédia, ou com guerra, eles, dependendo de onde você mora, você tem todo um treinamento. Não é assim? No Japão, terremoto, tem todo um treinamento, o pessoal já sabe. Tem lá, se acontecer isso, você tem que fazer isso. Se acontecer aquilo, você tem que fazer aquilo. E a população vive com aquilo na mente. Eu trabalhei no MAP, no antigo MAP, fiz parte da brigada de incêndio. E aí a gente sabia, se acontecer isso, a gente era treinado, você tem que fazer isso. Orienta as pessoas para fazerem isso, orienta as pessoas para fazerem aquilo. Depois vocês vão fazer isso, fazer aquilo. A gente recebia um treinamento para saber como agir no caso de uma emergência. Israel vive lá sob a ameaça dos mísseis. Quando toca a sirene, você já vê que o povo já sabe o que fazer. Muitos crentes têm a palavra de Deus e não sabem o que fazer. Por quê? Porque despreza. Lá, nesses países, desde a criancinha, as criancinhas desde pequenininho já são treinadas. Já sabem o que fazer. Tocou a sirene, tocou o alerta. Opa, nós temos que fazer alguma coisa. Os crentes, irmãos, têm a palavra de Deus, a palavra da vida na sua mão, e estão dormindo, estão desapercebidos. Quando tocar a sirene, vamos pensar aqui, nós estamos vivendo em Israel. Ameaça de míssil. Nós não sabemos o que tem que fazer quando tocar a sirene, porque nós pegamos o manual
E está lá, não lemos o manual. Tocar a sirene, nós vamos fazer o quê? Vamos ficar igual barata tonta. A gente não sabe se corre, se fica. Aí a gente vai querer pegar o manual para olhar. Se o míssil vai cair onde a gente está, dá tempo de você ler o manual? Vai dar tempo de você fazer aquilo que o manual está dizendo para você fazer? Você está num lugar de terremoto ou de tsunami. Tocou lá a sirene de alerta. Você negligenciou, você não foi nas simulações, você recebeu o manual, você não leu. Nunca vai acontecer isso. Nunca isso vai acontecer. Aí deu o alerta, você não sabe o que fazer. Dá tempo de você pegar, agora eu vou ler o manual aqui, ó, passo a passo, para ver o que morreu. Acabou. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus. Deus nos dá a sua palavra, Deus nos dá as suas promessas, Deus nos dá a sua instrução, Deus nos dá, meu irmão, tudo aquilo que nós necessitamos. A palavra de Deus contém tudo que nós necessitamos para a vida, aleluia. Nós temos o Espírito Santo. Deus nos cerca, meu irmão, de todo cuidado, de todo amparo, de toda proteção. Deus nos cerca de todo alerta, de toda advertência. Noé a palavra de Deus nos diz que ele ficou 100 anos falando para o povo do dilúvio e construindo a arca. Ninguém deu bola. Um dia, o que Deus fez para Noé? Entra na arca, e quem fechou a porta? Deus. Deus fechou e selou, agora acabou, Noé. Você acha que não foram pessoas lá quando começou a chover? Ô Noé, abre a porta para nós, Noé, nós estamos com medo. Olha, a água está subindo, Noé. Olha, os rios estão enchendo, Noé. Noé. Mas quem fechou a porta? Deus. Vocês acham que Deus foi ruim? Não, 100 anos, irmão. 100 anos falando, 100 anos falando, 100 anos alertando. O Senhor está 2000 anos através da sua igreja alertando esse mundo. 2000 anos, não é agora não. Há mais de 2000 anos o Senhor está alertando, o Senhor está avisando. No momento que soar a trombeta, acabou. Acabou, não adianta. Quando Jesus conta a parábola das 10 virgens, as 5 nécias foram correndo comprar azeite, porque elas estavam com a sua vida despreparada. Elas voltaram para bater na porta do noivo. O que o noivo falou? Não conheço vocês. Não conheço vocês. Eu não vou entrar, não conheço. Por que não conhece? Como é que não conhece? Se era noiva. Porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então a gente tem que estar alerta. A gente tem que fazer enquanto é dia, Jesus disse. Enquanto é dia nós temos que fazer o quê? Trabalhar. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus está falando profeticamente. Olha, depois que tocar a trombeta, você pode até ir correndo atrás de quem vende azeite. Pode até achar azeite, mas eu não conheço mais você. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque nós vivemos na expectativa da glória. Aleluia! Senhor, nós queremos estar preparados. Quando a trombeta soar, Senhor, nós queremos nos alegrar, nos regozijar, que seja uma grata surpresa para nós. Aleluia! Que seja um dia de glória, de exultar, de jubilar, Senhor. E seja um dia, Senhor amado, Deus, aleluia, de gozo indescritível, ó Pai. Porque vamos estar partindo para nos encontrar com o Senhor, aleluia. Pai, o apóstolo Paulo, ele declara algo tão maravilhoso. Ele está no fim da vida dele, ele sabe que ele vai ser morto, ele sabe que ele vai ser decapitado. Mas ele não está desesperado na iminência da morte. Pelo contrário, ele diz, olha, combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé, aleluia. Agora, a minha expectativa é de receber a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, vai colocar sobre a minha cabeça. Paulo não está dizendo, meu Deus, a morte está aproximando, Senhor. Não.
combati o bom combate, aleluia. Estava pronto, estava preparado, aleluia. Não estava em desespero. A mesma coisa Estevão, quando Estevão está sendo apedrejado pelos judeus, ele não está ali, meu Deus, eu vou morrer, que medo da morte. Não, eis que vejo os céus abertos, aleluia, e o Senhor Jesus Cristo à direita do Pai, aleluia, eis que vejo os céus abertos, aleluia, eu estou contemplando o meu Senhor na glória, eu estou contemplando a glória celestial, aleluia. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor, quando conta a parábola do rico e Lázaro, diz que quando Lázaro morre, os anjos de Deus vêm e levam ele até a presença do Pai, aleluia. Levam ele até o seio de Abraão, aleluia. E o Senhor declarou ali, diante do túmulo de Lázaro, aquele que vive e crê em mim não vê a morte, aleluia. Vai ver a glória. Vai contemplar a glória celestial, Senhor. Nós cremos que os nossos amados que partiram, Senhor, em fidelidade, que partiram, Senhor amado, nesta fé gloriosa, quando chegou aquele momento, não tinha medo no seu coração, não tinha pânico, não tinha pavor, porque eles viram a tua glória, aleluia. Eles contemplaram a tua glória, Pai, aleluia. É assim, Senhor, aleluia. Temos que estar preparados, temos que estar sóbrios, vigilantes, temos que estar, Senhor amado, vivendo a nossa vida, ó Senhor amado, de maneira, Senhor amado, atento, de maneira, Senhor amado, vigilante, porque quando chegar a nossa hora, seja, Senhor, a hora da nossa partida deste mundo, ou seja, no arrebatamento, e seja um momento de glória, de gozo, de refrigério, aleluia. Ah, santo e poderoso Deus, a tua palavra diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, aqueles que, Senhor amado, fiéis, que estão partindo agora, estão partindo numa forma preciosa e gloriosa, aleluia. E aqueles que estiverem, Senhor amado, vivos no momento que tocar a trombeta, Senhor, Senhor, que nós estejamos, ó Senhor amado, de uma maneira que a nossa lâmpada esteja acesa, de uma maneira, Senhor, que haja, Senhor, azeite em nossas vasilhas, de uma maneira que os nossos talentos que o Senhor nos entregou foram trabalhados e com eles nós tenhamos granjeado mais talentos, para que quando tocar a trombeta seja uma grata surpresa, uma surpresa de glória, e vai encher o nosso coração de gozo, de alegria, de paz, aleluia. E nós possamos, ó Senhor, ouvir da tua boca estas palavras gloriosas: vinde benditos de meu Pai, entrai e possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que coisa, não existe, Senhor, vitória maior do que essa, Senhor. Satanás está iludindo muitos, está enganando muitos, mostrando as coisas deste mundo. Quem mostrou as coisas deste mundo, Senhor, foi Satanás que disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quem promete o reino desta terra, quem promete a glória desta terra, quem promete a satisfação nessa terra é Satanás, não é Jesus. O Senhor Jesus nos promete a satisfação na glória celestial, aleluia. Nos promete um reino eterno que não vai acabar, que não vai ter fim, aleluia. Esse é o chamado, Senhor, que está sobre as nossas vidas. Vamos renunciar às concupiscências que há no mundo, vamos renunciar à impiedade, vamos renunciar às coisas deste mundo, mas vamos abraçar a glória, aleluia. Vamos abraçar a glória celestial. As coisas deste mundo são passageiras, acabam, são efêmeras, muitas vezes são uma pura ilusão, mas aquilo que o Senhor tem preparado para nós é real, é verdadeiro e não vai acabar jamais. E possamos estar atentos, vigilantes e sóbrios, ó Pai. Oh, Santo Espírito de Deus, aleluia, nos chacoalha, nos faz despertar do sono. Senhor, nos repreende todas e quantas vezes forem necessárias, ó Pai, porque nós queremos estar prontos e preparados para nos encontrarmos com o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei da Glória, Pai. Cobre-nos com teu sangue, Senhor, nos guarda, nos livra de todo mal. Guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.